Queridos ouvintes e caros compatriotas, mais uma vez aceitem os nossos cumprimentos e o nosso convite para a passagem de mais uma reportagem. Na reportagem de hoje vamos falar de mais uma propalada tentativa de golpe de Estado. Na reportagem ainda vamos falar sobre a denúncia de Liga Guineense dos Direitos Humanos sobre espancamento de um cidadão até a morte. Por fim, vamos falar sobre a visita do Presidente da República de Quênia a Guiné-Bissau. A vossa atenção. O fórum, que junta três partidos com o objetivo principal de estabelecer as condições necessárias para o funcionamento dos órgãos de soberania, promover o respeito à Constituição e às leis da Guiné-Bissau, foi observado com preocupação pelo analista político Fodé Mané, ao dizer que é uma aliança sem sustentabilidade porque os líderes dos três partidos não têm mesmos objetivos nem mesmas ambições. O objetivo deles não está bem, são objetivos diferentes. Não têm os mesmos objetivos. O objetivo do Brahima é tentar reconquistar o espaço que tinha em relação ao humano. O objetivo de Fernando Dias é defender a oposição interna. Do Nuno é sobrevivência política. É nisto que Fodé Mané destaca o restabelecimento da ordem constitucional como único caminho para resolver a crise atual no país. Então, se a eleição foi protelada para 2025, vamos ter situações em que quem está na presidência não tem mandato, está fora do seu mandato. Para isso, se o fórum é realmente para o restabelecimento das regras do Estado de Direito Democrático, a eleição obrigatoriamente tem que ser marchada até novembro de 2024. Na visão do analista político, o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, não pode ser reeleito devido à constantes violação das normas constitucionais durante o seu primeiro mandato. Ele assume o governo e o governo não é capaz de resolver. Nenhuma situação que está ligada à função de um governo não se consegue resolver. Não há segurança, não há resolução de questões, tanto assuntos ligados tanto a educação, saúde, o comércio. Recorda-se que o novo Fórum Político para a Salvação da Democracia foi assinado no dia 28 de março entre Madem G15, PRS e APUP-DGB. No primeiro dia do mês de abril de 2024, a Liga Guineense dos Direitos Humanos manifestou preocupação com ondas de criminalidade no país, com o espancamento até morte de um cidadão em Canchungo por ter roubado um telemóvel. A Liga Guineense dos Direitos Humanos condena com veemência este ato bárbaro, cruel e desumano. Por isso, exorta firmemente a Polícia Judiciária no sentido de abrir uma investigação urgente com a identificação e, consequentemente, tradução à Justiça dos atores deste ato criminoso. Guerri Gomes apela às autoridades à abertura de inquérito para investigação com vista a encontrar os autores do suposto crime. A Liga Guineense dos Direitos Humanos aproveita esta oportunidade para denunciar um outro caso semelhante que aconteceu no passado dia 29 de março, aqui em Bissau, no bairro de Belém, em que um grupo de cidadãos amarraram e espancaram até a morte um jovem de nome de Jibril Jallo, acusado de prática de crime de roubo. O ativista dos direitos humanos disse que o incidente expõe a fragilidade do sistema judicial guineense. Estes casos revelam a dimensão da justiça privada no país e a falta de confiança dos cidadãos no sistema judiciário.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos apela aos cidadãos no sentido de abandonarem os atos ou comportamentos que consubstanciam em injustiça privada, recorrendo às instituições competentes para fazerem valer os seus direitos. Para o Guerri Gomes, a lentidão da justiça também contribui para os acontecimentos de violência no país. Ainda no dia 4 de abril de 2024, a Liga Guineense dos Direitos Humanos realizou uma vigília de velas acesas e 5 minutos de silêncio para protestar contra a onda do feminicídio no país, sobre assassinato de 2 mulheres na região de Gabu, sob o silêncio total das autoridades da Guiné-Bissau. Este momento é de consternação. Não foi por acaso que organizamos esta vigília. É para manifestar a nossa dor em relação a estes acontecimentos. A mulher na sociedade guineense ainda tem um papel muito subalterno. A mulher é vítima de maus tratos e, infelizmente, as nossas leis ou não existem, há lacunas na lei, ou então não são cumpridas. Com isso, exigem a responsabilidade criminal dos autores moral e mental dos referidos atos. Infelizmente e lamentavelmente, assistimos mais um silêncio incômodo, um silêncio ensurdecedor, inquietante e inaceitável das autoridades nacionais perante tamanho ódio e crueldade que tirou 2 vidas humanas. Um apelo ao sistema judiciário. Nós precisamos que a justiça funcione. E não só para que sejam julgados e condenados, mas acima de tudo para cumprirem as penas que estão plasmadas na lei. A Organização Defensora dos Direitos Humanos alertou as autoridades sobre a urgência de adotar medidas tendentes a travar atos de género no país. Nós precisamos muito urgentemente de encontrar formas de apaziguar a sociedade e que o homem e a mulher na sociedade guineense possam ter as mesmas oportunidades para que este país possa avançar. Um estudo revela que cerca de 60% das mulheres já sofreram violência por parte dos homens, sendo a maioria destas não foram reportadas às autoridades judiciais. E uma outra organização, desta vez defensora das crianças, AMIC, critica o Estado da Guiné-Bissau pelo incumprimento das leis que protegem as crianças, e isso faz com que o abuso sobre as crianças continue a aumentar. Fala-se da mendicidade das crianças talibé. Só no ano passado registramos 184 casos só de mendicidade de crianças talibês. E esse ano, de janeiro até nesse momento, temos um total de 41 crianças que são, portanto, resgatadas na mendicidade nas ruas. Para a AMIC, tudo é por falta de aplicação das leis. As leis produzidas ao nível do país são tantas que até nós pensamos que através dessas leis tudo vai ser resolvido, mas pelo contrário. As leis existem, mas na prática não são aplicadas. E isso consideramos como impunidade. O administrador da AMIC, Fernando Cá, responsabiliza o Estado e apela ao Ministério Público a ter mais sensibilidade com a questão das crianças. A pobreza gritante nesse país faz com que as crianças são obrigadas a trabalhar. Ninguém importa porque o próprio Estado que assinou essas convenções, mas que na verdade não cumpre nada. Continuamos a fazer apelo no sentido de o Ministério Público tratar casos de crianças com uma certa rapidez e que tenha, digamos, uma sentença que encoraje os defensores dos direitos das crianças.
A organização ainda manifestou preocupado com alta taxa de abandono escolar pelo ritual de excisão que decorre nesta altura e a campanha de comercialização de castanha de caju. Durante a condecoração do empresário chinês, o primeiro-ministro guineense disse que o país vai estar apto em breve para exportar o seu pescado para o mercado internacional. Isto devido às condições agora oferecidas graças à construção de uma unidade de conservação no Alto Bandim, em Bissau. Nós temos unidade de processamento e transformação de pescado que está respeitando normas europeias que nos permitem no futuro próximo quando pode exportar nosso pescado para o mercado europeu. Nós recebemos 30 de mês uma equipa da alfândega de China que nos vem verificar condições que de reunido para poder exportar não só castanha de caju, mas outros produtos para o mercado chinês. O embaixador da República de China destacou o gesto de reconhecimento ao empresário chinês como um sinal de amizade entre os dois países. 其实正是像孙代表这样，我们很多的中方的员工在几笔着长时间的工作，在海上默默无闻的工作，可以建立起了我们之间友谊的桥梁和纽带。 No dia 3 de abril de 2024, o Ministério da Economia, em colaboração com os parceiros, começou a elaborar os projetos de desenvolvimento de curto e longo prazo. No início dos trabalhos, que começou em Bissau, o ministro Soares Sambu apelou ao envolvimento de todos, expressando da mesma forma gratidão pelos parceiros. Como governo, queremos elaborar dois instrumentos de planos. Um, que é o plano de ação do governo focado nas pessoas, nas regiões e nas comunidades. E o outro é a metodologia para a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento 2025-2034. Portanto, são esses dois objetivos que gostaríamos de ver realizados e que gostaríamos de ter as vossas contribuições e eventualmente a vossa participação no sentido de nos acompanharem na prossecução desses objetivos. Tem sido frequente a falsificação dos documentos na Guiné-Bissau, sobretudo pelos cidadãos estrangeiros. Quem disse é o diretor-geral dos Serviços de Migração e Fronteiras, acusando a falta de coordenação entre as entidades responsáveis pela produção dos documentos. Um indivíduo que chega aqui com bilhete de identidade, registro criminal, certidão narrativo completo, cópia de bilhete de identidade autenticado, nós não temos outra solução. É de fazer o passaporte, aliás. A culpa não é da imigração. Onde esse indivíduo conseguiu o registro de nascimento, até chegar no bilhete. Tem falta uma coordenação porque, para mim, a identificação deve controlar o bilhete de identidade, para saber quem é quem pode ter acesso ao bilhete de identidade. E como solução disto, Lino Leal aponta uma maior colaboração de todos, sobretudo no interior do país. É obrigatório a migração trabalhar em coordenação com o Ministério da Justiça, Registro Civil. Não é só para dar às pessoas, para questão de mesquinho, um dinheirinho que não vale nada. Se nós não formos rígidos a controlar isso, ele infiltra com a colaboração dos funcionários. É fácil de chegar aqui e fazer o passaporte. Mas precisamos de uma colaboração, sobretudo os serviços de identificações no interior do país. Deve ser reforçado. É de recordar
que recentemente o Ministério do Interior desencadeou uma operação que deteve 41 cidadãos camaroneses com documentos falsos da Guiné-Bissau, entre os quais 3 funcionários de serviços de migrações e fronteiras da Guiné-Bissau suspeitos no envolvimento do caso. No dia 2 de abril de 2024, o vice-chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas acusou os políticos da Guiné-Bissau como responsáveis para a subversão de ordem no país, por via de mobilização dos militares a pegarem as armas. Mamadou Touré Nkrumah pede aos militares que se distanciem dos assuntos políticos como forma de garantir estabilidade na Guiné-Bissau. Estas chamadas de atenção veio na sequência de circulação de mais uma nova suposta tentativa de golpe de Estado. Não políticos, eles que estão mobilizando. Se mobilizando, eu consegui ser seguinte, consegui arma para fazer barbaridade. Tem para não fazer lá. Na correlação de força, mas como que fazer lá? A boca militar, a boca militar que eu conheci nem regra militar. Daí que Nkrumah pede afastamento dos militares por formas a garantir a estabilidade no país. Para evitar o problema não se traz de político. A mim na formatura, a reunião está para criar. Se não quer ser traz de políticos, não quer ter estabilidade. Não está bem reconhecido como político de ter ali. Quem que está no poder, que governa também. Baute Naman, o oficial militar acusado na alegada tentativa de golpe de Estado, desmentiu todas as acusações, afirmando estar tranquilo e bem distante de atos de gênero. Quem que papel é nome? Como eu um político. A mim não pedi Estado maior para averiguar as coisas direito, para responsabilizar esse dono, porque minha chefe está ali que ensina minha guia, que vai para Cabo Chanque, minha terra natal, organizar na minha família, em Riba. Miste para Estado maior, tomar em casamento para aquele alguém, para mostrar provas de onde que eu o político, onde que vai nele, para mostrar provas. Senão, não podemos ficar contra a pessoa daquele alguém. Até hoje, os dados disponíveis apontam que a República da Guiné-Bissau já sofreu 4 golpes de Estado e 16 tentativas e planejamentos de golpe. No dia 4 de abril de 2024, o chefe de Estado queniano William Ruto esteve em Bissau para uma visita de Estado de 48 horas a convite do seu homólogo Umaru Sissoko Embalo. Na sua chegada ao aeroporto, William Ruto foi recebido com honras de Estado, acompanhado pelo Presidente da República, Primeiro-Ministro e outros membros do governo. Antes de sair do aeroporto, Ruto foi saudado com músicas e danças da Guiné-Bissau. Depois, saiu sem prestar declarações. No primeiro dia da sua visita, passou em visita pela renovada Praça de Bissau. Já no segundo e último dia de visita, foi marcado de sérios encontros e uma condecoração com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do país, no Palácio da República. Esta visita tem por objetivo fortalecer as relações de amizade e cooperação existente entre os nossos dois países e povos irmãos. A Guiné-Bissau e a Quênia são ligados por laços antigos e sólidos, enraizados em ideais e valores partilhados que norteiam os nossos dois povos rumo ao desenvolvimento socioeconômico e à prosperidade. E o chefe de Estado queniano manifestou interesse em fortalecer as relações bilaterais entre os dois países, especialmente nos setores da saúde, agricultura e segurança.
Kenya is going to support Guinea-Bissau in training of your personnel in the spaces of security, in the space of hospitality, in the medical space. And as I have told you, over the next 5 years, Kenya is offering 100 scholarships for the different disciplines, Your Excellency, you will choose and your government. E por além disto, William Ruto ainda manifestou sua determinação de apoiar a Guiné-Bissau no combate ao tráfico de drogas no país. I want to commend you on the fight against drug trafficking, terrorism, and unconstitutional changes of government in our continent. It's going to work with you to deal with the drug menace because it is destroying our young people, destroying our population, and creating unnecessary insecurity in our region. No fim da sua visita e antes de partir, o presidente queniano foi prestar homenagem no Estado-Maior-General das Forças Armadas, depositando coroas de flores no túmulos de Amílcar Cabral e de João Bernardo Vieira. Hoje, ao cair do pano desta nossa reportagem, não há comentário. Por isso, resta-nos só agradecer a vossa atenção e a nossa promessa de voltarmos aqui muito em breve para mais uma outra reportagem. Como sempre, aceitem os nossos beijos, abraços e carinhos e até mais. Fiquem bem, bye bye.